Cidades do estado de São Paulo começaram a colocar em prática o plano de flexibilização para esse período de quarentena. Apesar das orientações serem do estado, cada município tem autonomia para os decretos com o que pode ou não abrir na cidade. Lembrando que não pode flexibilizar mais do que o próprio estado. A gente volta a falar com o Guilherme Machado, está no centro de Guaratinguetá. Gui, ele tá no Mochilink, tá com a conexão ok aí com a gente. Ô Gui, tô vendo que tem bastante gente já na praça aí, lembrando que continua a quarentena, né? Boa tarde para você novamente. Exatamente, Lu. Boa tarde novamente. Voltamos aqui para a Central da Esperança. Como você disse, começa hoje essa nova etapa de flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, o Plano São Paulo. Aqui em Guará, né, que faz parte do Vale do Paraíba, a gente está na fase 2, que já permite a flexibilização de outros comércios que até então não estavam abertos. É o caso das lojas no centro da cidade. Como vocês podem ver, a gente está aqui bem no centro da cidade, na Praça Central. A movimentação aqui está intensa. A hora que a gente chegou aqui, pudemos ver várias lojas com filas na frente das lojas, justamente porque as lojas estão precisando seguir alguns protocolos de segurança, né, para evitar a transmissão da doença, apesar da abertura. Mas o que a gente vê aqui é um fluxo intenso de pessoas, de consumidores. Então parece que aí no primeiro dia dessa flexibilização, todo mundo resolveu ir para a rua. E quem vai falar com a gente sobre essa nova etapa aqui na cidade é a Ediluce, que é gerente executiva da Associação Comercial. Ediluce, primeiro explica para a gente, então, nessa nova etapa, o que pode abrir e o que precisa continuar fechado, aqui no caso de Guará e das outras cidades que estão na fase 2 do Plano São Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos, isso mesmo. Hoje começamos a flexibilização gradativa do comércio em Guaratinguetá. A nossa flexibilização ela até é um pouco tímida, apesar desse movimento todo, mas os horários são horários reduzidos e a gente tem então a abertura do comércio separada por segmento. Por exemplo, imobiliárias e escritórios de serviços podem abrir das 8 ao meio-dia, concessionárias, né, lojas de automóveis, das 9 à 1 da tarde. E o comércio, porque Guaratinguetá é uma cidade interior, de médio porte, como vocês conhecem, mas o comércio é muito lotado e tal. Então a gente teve que dividir o comércio em duas etapas. O comércio que tem a numeração ímpar na sua porta, ele funciona das 9 da manhã à 1 da tarde. E o comércio com a numeração par funciona das 2 da tarde às 6 da tarde, que é o mesmo horário do shopping, inclusive, das 2 às 6 da tarde. E o que não pode funcionar por enquanto? Os restaurantes, bares e lanchonetes, somente para retirada do produto, né, pagamento e retirada ou delivery. Não pode funcionar ainda academias, lojas de... empresas de esportes e práticas esportivas. O que a gente tem também como uma flexibilização são as igrejas, os centros católicos, evangélicos, eles podem abrir com até 35% da sua capacidade, segundo o seu AVCB. E Ediluce, além disso, né, você falou aí algumas regras que são específicas aqui de Guaratinguetá, mas a gente sabe que cada prefeitura, cada município vai ter aí, de acordo com o que o Estado permitiu, a sua liberdade para criar suas regras de flexibilização da forma que funcione melhor na cidade. Agora tem uma coisa que é padrão em todo lugar, né, que são aí os protocolos sanitários. A gente ouve falar bastante desses protocolos. Eu queria que você explicasse para quem está em casa quais são essas regras básicas que os comércios que estão voltando a funcionar agora precisam seguir para evitar o contágio e a propagação da doença. É isso mesmo. Os protocolos, alguns, cada município fez o seu e alguns são comuns para todos. O que a gente tem como particular de Guaratinguetá são os protocolos de coletivos, transportes coletivos, e até por isso que a nossa flexibilização é um pouquinho diferente. Ela tem um horário menor, porque a gente tem toda essa preocupação com o transporte público. Agora, o que é comum para todo mundo é manter as suas lojas arejadas. Às vezes a gente quer colocar um ar-condicionado para climatizar, mas neste momento não é o interessante. A higienização nas superfícies também. Quando a gente fala superfícies, é a mesa de atendimento, o balcão, a maquininha do cartão, isso é muito importante, porque hoje todo mundo aperta a maquininha, né, para digitar a sua senha. Os celulares também utilizados na empresa. A gente tem que ter à disposição do nosso cliente álcool gel, não só na entrada do estabelecimento, mas por toda a loja. E aí, respeitando também, no caso de Guaratinguetá, 20% da capacidade do seu AVCB. As empresas menores que não têm isso listado no seu AVCB, elas têm que respeitar um cliente a cada 2 metros de distância. E Ediluce, agora acho que vale sempre a gente frisar, reforçar
que aqui no estado de São Paulo está havendo essa flexibilização na maioria das regiões. As cidades estão começando a voltar para a normalidade da sua rotina, mas para que isso continue vai depender muito da colaboração dos consumidores, né? Então peço para você reforçar aquela orientação básica, né, de só sair se for extremamente necessário, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A gente vê aí os governos, as entidades e os órgãos competentes fazendo a sua parte, né? Tentando flexibilizar o máximo possível para a economia não morrer. Mas a população precisa, sim, fazer um consumo consciente. Quando for sair para fazer compra, saia um da família para comprar, não precisa sair os 5 da família para fazer a sua compra e tudo mais. Deixe para comprar aquilo que é realmente essencial. Quase todas as empresas de Guaratinguetá hoje fazem delivery, então a gente pode acessar os sites, as redes sociais das empresas, fazer o pedido por telefone ou WhatsApp, só realmente ir lá retirar. Então a gente pede que esse consumo seja consciente. É importante sair para consumir? Sim, é muito importante, mas só o essencial. A gente sabe que o governo, tanto estadual quanto municipal, ele vai monitorar os números. Então, se o contágio tiver um número muito crescente, certamente, né, infelizmente, a gente vai ter que regredir de fase. A gente está hoje na fase 2 do Plano de São Paulo, como você disse. Esperamos passar para a fase 3 depois do dia 16 de junho, mas depende muito da população, senão a gente vai regredir para a fase 1. Perfeito. Edilúcia, a gente agradece a sua participação aqui na Central da Esperança. Luara, Camila, deixando essa orientação aí tão importante, né, para as pessoas consumirem de forma consciente, saírem de casa de forma consciente, só se for necessário, como a gente disse e viu no começo, hoje a movimentação está bem intensa, talvez seja aí um pouco de euforia, né, por ser o primeiro dia, as pessoas que precisavam sair de casa já quiseram garantir sua compra, ou então sair um pouco para espairecer, mas esse não é o momento. Se puder, a orientação ainda é: fique em casa e, como a Edilúcia disse, se precisar consumir, tenta conferir antes se esse estabelecimento não está fazendo entrega, não está te atendendo de outra forma, só saia se for necessário. Volto com vocês aí. Obrigada pelas informações. A gente observa, olha, atrás do Gui tem uma fila para entrar numa loja, as pessoas estão aglomeradas, várias pessoas nós vimos passando, inclusive ali atrás agora tem uma pessoa sem máscara. Então, gente, muito cuidado, não é para você sair aleatoriamente para poder comprar. Aqui, apesar do movimento, Luara, algumas pessoas estão, olha, a maioria está usando máscara. Sim. A gente vê aí um senhorzinho que está sem máscara, o outro que está com a máscara no queixo. Mas está todo mundo aglomerado, tá todo mundo então tem próximo. que ter esse cuidado, né? Vamos sair de acordo com a necessidade, se é mesmo necessário, e se sair, gente, tomando muito cuidado, porque uma pessoa usar máscara e o outro não usar, acaba não tendo muito efeito, porque essa pessoa pode estar contaminada, vai passar um cartão, vai digitar ali a senha na maquininha, como a entrevistada mesmo falou, e o outro que depois vai também passar um cartão, pode ter contato com o vírus. Então, gente, consciência é tudo. E lembrando que essas regras de flexibilização, cada cidade tem a sua, respeitando o seu estado. E para você avançar na faixa de flexibilização, é a cada 14 dias, de acordo com uma avaliação que é feita pelas instituições, órgãos competentes. Mas para regredir, não tem prazo. De um dia para o outro, pode tudo fechar de novo. Então, consciência.